A Lica está ali atrás, ali, ó. Já estamos aqui preparados. Com minha espada. Minha espada aqui já. Dias de Ló. É a terceira parte. Dias de Ló. Terceira parte desse estudo. Escatologia. Para quem gosta, prato cheio. Para quem gosta de escatologia. E nesse momento, nós não podemos negar, sim ou não, Lica? Nós não podemos negar que nós estamos vivendo um momento escatológico. Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos nesse momento pela tua presença, atribuímos toda a honra, toda a glória e todo o louvor a ti por conta desse ensino, por conta da tua palavra. Abre mesmo, Senhor, a nossa mente, abre mesmo o nosso entendimento, nos dê a mente de Cristo, nos ajuda, Espírito Santo, a ministrar. Envia os teus anjos, envia os teus carros, envia os teus cavaleiros. Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção e a tua proteção esteja sobre a minha casa, que a tua bênção e a tua proteção esteja sobre a vida e sobre a casa de cada pessoa que assistir essa aula. Essa pessoa, Deus, que está assistindo essa aula nesse momento, que ela receba, Senhor, da parte do Senhor, exatamente aquilo que ela está precisando para a vida dela. Que ela receba, Senhor, exatamente aquilo que ela está precisando para a casa dela. Que o doente seja curado. Que aquele que está precisando de uma provisão, de uma providência, receba a provisão e a providência do Senhor. Que aquele que está com a alma perturbada, com a alma preocupada, com a alma com medo, em pânico, nesse momento, receba a unção do Senhor e a alma seja aquietada no Senhor, e que o Senhor abençoe essa alma, aquietando ela. Que aquele que está cansado, Senhor, receba alívio. Que aquele que precisa de um abraço teu, receba esse abraço. E eu te peço, Senhor, que nesse momento não haja nenhum impedimento para que essa pessoa entre e fique aqui nos ouvindo nesse momento. No nome de Jesus, traga, Senhor, para ouvir esse ensino, toda pessoa que o Senhor quer que ouça. Que todas as pessoas que o Senhor quer ouvindo esse ensino, ouvindo essa palavra do Senhor, que o Senhor traga e coloque aqui para nos ouvir. E que essa pessoa seja abençoada com a tua palavra. E que essa palavra traga vida e vida em abundância para essa pessoa, Senhor. No nome de Jesus, enche, Senhor, o coração da tua igreja. Enche o coração da tua igreja, Senhor. Enche Rabassuri Denemasuri Andarasheremanaya, Kekonemanasuri Andaramacheia, Titemanasuri Andaramanai. Enche, Senhor, o coração da tua igreja com a tua unção, com o teu poder e com a tua palavra. Enche o coração da tua igreja, Senhor, com a tua unção, com o teu poder e com a tua palavra, e que o sangue do Cordeiro de Deus vertido na cruz do Calvário esteja sobre todos nós, Senhor, nos purificando, nos justificando, nos dando vitória, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nesse tempo, Senhor, difícil que nós estamos vivendo, eu profetizo no nome de Jesus a vitória do teu povo, vitória da igreja, vitória sobre essa pessoa que está vendo esse vídeo. Eu profetizo, Senhor, essa pessoa próspera, essa pessoa enriquecida no Senhor, essa pessoa cheia de saúde, cheia de vida, essa pessoa, Senhor, recebendo agora da parte do Senhor o milagre que ela precisa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Receba da parte do Senhor exatamente aquilo que você está pedindo e que você está precisando, e receba em abundância, em nome de Jesus Cristo. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus, e seja feita a vontade do Todo-Poderoso na minha vida e na sua vida, na minha casa e na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, aleluia. O tema é Dias de Ló, parte 3, que está em Lucas 17, 28, como também
Da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então esse é o versículo chave, nós já falamos sobre ele. Lembre-se da aula passada, se você não assistiu, assiste, está aí disponível. Na aula passada eu falei que a Nova Jerusalém, ela está descendo desde os dias que João viu ela descendo. Ela está descendo e a igreja vai subir no arrebatamento e entrar na Nova Jerusalém. Porque eu tenho que te mostrar a palavra para a gente dar continuidade da onde a gente parou. Então vai lá para Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O que nos interessa aqui no tema, mais ainda, é esse versículo 20, esse versículo 2. E eu, João, vi a cidade aí, ó. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, estou te provando que a nova Jerusalém está descendo, ó, que de Deus descia, que de Deus descia. Não está dizendo que começou a descer, não está dizendo que desceu naquele momento, está dizendo de Deus descia. Então a cidade está descendo e está chegando o dia que ela vai passar pela estação em que a igreja vai entrar. É como se fosse um trem que já estivesse vindo, e aí ele vai passar na estação e a igreja vai entrar no momento certo na sua casa, porque a Nova Jerusalém é a casa da igreja. A Nova Jerusalém é a cidade da igreja. A Nova Jerusalém é onde estaremos com o nosso Senhor eternamente, onde nós receberemos a nossa recompensa. Foi Jesus que disse que será como nos dias de Ló. Versículo 29 de Lucas 17, continuando onde nós paramos. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Ou seja, após o arrebatamento vem uma grande tribulação. Então não vamos ficar aqui, vamos entrar na santa cidade, na Nova Jerusalém, na cidade santa, e nos livrar, ficarmos livres dessa situação aqui da grande tribulação. O versículo 32 está assim, ó: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló olhou para trás, você sabe, você conhece a história. A mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Deus dizia para ela não olhar para trás. É uma mensagem muito atual para nós. Nós precisamos desprender o nosso coração das coisas terrenas. Nós precisamos, eu não estou dizendo que você não pode ter, eu estou dizendo que você não pode ter o teu coração preso nisso. A igreja não pode estar presa na terra, porque aquela pessoa que estiver com o coração preso nas coisas terrenas vai ficar. Os tesouros futuros são muito mais excelentes do que você já viu e pode ver aqui na terra. Não tenha medo do arrebatamento. Esteja pronto para o arrebatamento. Não tenha medo do arrebatamento. Esteja pronta para o arrebatamento. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda,
quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água, lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze-lhe bolos. Aleluia! No versículo 1 do capítulo 18 de Gênesis, que na tua Bíblia está escrito Senhor, com todas as letras em maiúsculo. Aqui, querido, é porque no hebraico está o nome de Deus. No hebraico, na letra original da escrita bíblica, está o nome de Deus. A Bíblia em português geralmente vem escrito assim, para que nós saibamos que aqui é o nome dele. Aqui está escrito então Jeová. No versículo 3, quando Abraão começa a falar, Abraão está falando ali, ele fala meu Senhor. E aqui já está Senhor com letra minúscula, com apenas o S maiúsculo e todas as letras em minúsculo. É porque aí está falando o verbo. Aí é o verbo de Deus. Aí é o que hoje nós conhecemos como Jesus Cristo, o Messias. Claro que aqui em Gênesis ele não era chamado Jesus, porque não havia nascido de Maria e não tinha recebido esse nome ainda. Eu estou te dizendo isso para te provar que não eram 3 anjos que estavam ali. 3 anjos do céu, qualquer anjo do céu que desceu ali para falar com Abraão. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aqui nesse tempo era chamado de Jeová, o Verbo de Deus, que é Adonai, e o Espírito de Elohim, que é o Espírito Santo. Já pensou você receber uma visita dessa? Visível aos seus olhos? Então Abraão, que não é bobo nem nada, ele sabe que a oferta, ela atrai a presença de Deus. Então o que ele fez? Ele foi ofertar. Ele disse para a esposa dele, para Sara, que está no versículo 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze-lhe bolos. Por que 3 medidas? Porque são três pessoas, então precisa de 3 pães. Glória a Deus. E disse o Senhor, está vendo? Tudo com letra maiúscula, Senhor, Jeová. O Pai estava falando, a divindade estava falando com Abraão. E olha o que ele diz: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus foi na casa de Abraão para contar tudo para Abraão, para contar todos os mistérios, todos os segredos, toda a lei, tudo que viria depois, toda a escatologia. Abraão sabia de tudo. Por que eu estou dizendo que Abraão sabia de tudo? Porque aqui Deus está dizendo que não vai ocultar nada. Então, se Deus não ocultou nada, então Abraão sabia de tudo. Deus, toda a escatologia,
tudo que veio depois, a lei mosaica, tudo, Deus contou para Abraão. Deus sentou com Abraão, Deus entrou em comunhão com Abraão ali, contou tudo para Abraão. Qual era? Ó, Abraão, esse é meu plano, esse é o meu projeto, esse é o meu propósito. Eu quero assim, eu quero fazer isso. Os homens vão fazer assim, vai acontecer isso. Tem uma cidade, Abraão, tem uma cidade já, uma cidade. Vai ser chamada de Santa Jerusalém, a Nova Jerusalém, Abraão. E ele contou tudo para Abraão. Porque na verdade, querido, Deus queria uma nação sacerdotal. Uma nação sacerdotal para todas, para servir de sacerdócio para todas as outras nações da terra. Era isso que Deus queria. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações, Deus disse aqui. Todas as nações da terra serão abençoadas. Farei de ti uma nação e todas as outras nações serão abençoadas em ti, Abraão. Por que Deus está falando isso? Porque a intenção de Deus, o desejo de Deus nesse momento é uma nação sacerdotal para o restante, para todas as outras nações. Obviamente que essa nação é Israel, né? Obviamente que essa nação é Israel. Onde está isso? Eu quero te mostrar que Jesus pregou sobre isso. Você está falando ainda que o Antigo Testamento não tem valor. Para com isso. Para com isso. Fala mais isso não. É a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. A Bíblia fala de Jesus. De Gênesis a Apocalipse ele está. De Gênesis a Apocalipse ele aparece. De Gênesis a Apocalipse ele trabalha. De Gênesis a Apocalipse ele se manifesta. De Gênesis a Apocalipse Deus opera milagre, opera maravilha. De Gênesis a Apocalipse ele é Deus, ele não muda, ele é imutável. Ele é o Senhor. Não despreze nenhuma vírgula, nenhum ponto. Não entre nessa modinha aí não. Vamos lá. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 33. Muita gente que está dentro da igreja evangélica não gosta da Bíblia. Ó, eu vou ser arrebatado. Ô glória! Eu vou ser arrebatado e não vou entender isso. Eu vou ser arrebatado e não vou entender. Não vou conseguir, não tem jeito, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça como que um crente cristão não gosta da Bíblia. Tem gente que esquece a Bíblia na igreja, viu, Lica? Tem gente que esquece a Bíblia na igreja, e aí, 2 meses depois você vai devolver a Bíblia para o cara, ele nem percebeu que perdeu a Bíblia, ele nem percebe que ele perdeu, não sabe onde está. Ele nem percebeu que ele perdeu, porque ele não procurou a Bíblia. Aí como que uma pessoa dessa não vai ser um raquítico espiritualmente? Como que uma pessoa que não estuda a Bíblia não vai ser enganado pelo diabo? Você não estuda a Bíblia, você vai ser enganado, pode ter certeza. Se é que já não está sendo. Quem não estuda, não medita na palavra todo dia, é um alvo fácil para ser enganado pelo diabo. Mateus 13:33. Outra parábola lhes disse, Jesus falando. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Jesus aqui estava falando de Sara. Daquele momento em que Deus foi lá falar com Abraão, e Abraão mandou Sara, Abraão pediu para Sara preparar os 3 pães. Um pão para o pai, um pão para o filho e um pão para o Espírito Santo. O pão do pai é Israel. O pão do Espírito são as nações. E o pão do Filho, obviamente,
a igreja. Sara preparando os pães, ela não acrescenta fermento. Você vai perceber isso lá em Gênesis, no que nós lemos. Sara não prepara com fermento. Só que aqui Jesus disse, é semelhante, porque é semelhante. Não é exatamente o que ela fez. É semelhante o que ela fez. Semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. Aqui Jesus acrescenta um fermento. E você aprendeu que fermento é ruim. Porque você já ouviu falar muitas vezes do fermento dos fariseus. Ouviu ou não ouviu? Fermento do fariseu. Acautelai-vos do fermento do fariseu. Acautelai-vos do fermento do fariseu. E está certo, tem que acautelar, tem que vazar. Tem que ser diferente, não pode ser igual os fariseus. Não pode fazer o que eles fazem. Só que Jesus acrescenta aqui no texto. Mas por que Jesus fez isso? Porque ele é o verbo, ele pode. Ele é a palavra viva. A palavra que se renova. A palavra que cria. A palavra de Deus. Ele acrescenta o fermento. 3 medidas de fermento. Por quê? Fermento aqui é o evangelho. Fermento aqui que Jesus está falando é o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. É isso que é o fermento. Tá? E Deus quis fermentar Israel com esse fermento. Mas nós sabemos que Israel rejeitou. O Espírito Santo, ele procurou, ele quis introduzir esse fermento nas nações. Mas as nações também rejeitaram. Então, com Israel rejeitou, as nações rejeitaram. Mas a igreja não rejeitou. Não rejeite. Seja de fato igreja. Seja igreja organismo. Não seja igreja parede, não. Seja igreja organismo. Faça de fato parte do corpo de Cristo. Seja membra do corpo de Cristo, cujo corpo o próprio Messias é o cabeça. O próprio verbo de Deus é o cabeça. O Cristo ressurreto, o leão de Judá, a raiz de Davi, o que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o único e suficiente Salvador da alma do homem, o único que pode salvar. Não pensa que tem outra pessoa que pode salvar você, não. Salvar tua alma e te mandar para o céu, não, viu? Não pensa que tem alguém, que tem alguma outra coisa, algum outro mecanismo que pode abrir a porta do céu para você entrar quando você morrer. Não existe, sabe por quê? Porque Ele mesmo é a porta. Ele é a porta. Se não for através dele, você não entra. Se não for através dele, você não entra. Nem você e nem ninguém. Não entra. Abrace Jesus. Entre pela porta. Enquanto há tempo. Viu? Fica aí dizendo que tem 10 vidas, que vai nascer, e vai nascer, e vai morrer, e vai nascer, e vai morrer, e vai morrer, e vai nascer, e vai morrer, e vai nascer. Não existe reencarnação na Bíblia. Existe ressurreição. Reencarnação não existe. Você não vai viver 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Vai viver uma só, vai morrer uma vez só e vai sofrer o juízo disso se você não estiver em Cristo. Para de bobeira. Ah, mas eu vou deixar a minha religião, que há tantos anos eu sirvo, essa religião, esse guia, essa estátua e coisa e tal. O que é mais importante para você? Salva a tua alma. Enquanto o Salvador está de braços abertos, só te chamando. Ah, mas ele está me chamando? Está te chamando agora. Já chamou um monte de vezes e está te chamando agora de novo. Entra pela porta enquanto há tempo. João 14,6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem entrou lá, quem já entrou,
e está lá na glória, e está no paraíso, já entrou, não vai voltar aqui para te buscar não. E você se preocupe com a sua alma. Vai? Se o coronavírus te pegar hoje, você vai para onde? Você não vai nascer de novo não, viu? Ó o dedinho. Vai nascer de novo não. Não vai não. Só Jesus, único, suficiente Salvador. Romanos 10, 9 e 10. Então, queridos, a igreja não rejeitou. A igreja não rejeitou. E aqui se cumpre uma palavra de Cristo. No dia que a igreja entrar na Nova Jerusalém, nós estamos falando disso. No dia que a igreja entrar, se cumpre a palavra que Jesus deu, dizendo: os últimos serão os primeiros. Porque a igreja, os gentios, que é a igreja, a igreja que é formada pelos gentios, era para entrar por último na Nova Jerusalém. Mas como Israel rejeitou, como as nações rejeitaram, a igreja vai entrar primeiro. Era para entrar por último, mas vai entrar primeiro. Então por isso que Jesus disse: os últimos serão os primeiros. Comida boa. Estou te servindo comida boa. Porque eu tenho professores que estão me servindo coisa boa. Então, aquilo que eu tenho recebido, eu estou dando. Aquilo que eu tenho recebido, eu estou dando. Mas só come quem quer. Só come quem quer. Infelizmente, tem gente acostumada com migalha e não quer largar a migalha. Mas, graças a Deus que você está querendo comer bem. Graças a Deus que você está comendo. Meus agradecimentos aí para a Academia de Pregadores e para o doutor Alderi Nelson Rocha. Deus os abençoe sempre, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus, querido. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.